Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Luciano e eu gostaria de comentar com os irmãos, de compartilhar com os irmãos e irmãs que estão escutando essa palavra um pouco do que Deus pode fazer dentro de um casamento destruído, dentro de um casamento no qual já não tinha mais esperanças de voltar. Uma família destruída, uma família que não tinha mais esperanças de ser reconstruída, né? Primeiramente, eu quero dizer para os irmãos e irmãs que é possível, é possível sim Deus mudar a sua história, é possível sim Deus transformar a sua história, por mais complicado e difícil que pareça estar. Deus pode mudar essa situação. Creia em teu coração. Eu alguns anos atrás, eu separei da minha esposa, né? Eu mudei de cidade, eu cheguei a estar a 800 quilômetros de distância da minha esposa, né? Conheci outras pessoas, e gostaria de dizer a respeito disso um pouco, me prender um pouco a respeito do que acontece na vida do homem, né? Muitas mulheres às vezes perguntam nos grupos para minha esposa o que o homem pensa, né? O que passa pela cabeça do homem que sai de dentro de casa, né? O homem ele é constituído principalmente por um ego inflado, né? O que é um ego inflado? Desde o princípio, na verdade, o homem ele tem aquela estigma, aquele negócio de que ele é o homem da casa, ele é um mantenedor, e ele não pode ser contrariado dentro de sua casa, ou tem que ser respeitado a todo tempo, né? No sentido de ser mesmo o sacerdote, né? O homem foi constituído como sacerdote do lar. Então o que ocorre? Muitas vezes, muitas vezes o homem ele se sente diminuído dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Por algum motivo, né? E aí Satanás trabalha nesse sentido. Tira a identidade dele de marido, de pai, começa a mexer na identidade dele e desconstruindo essa identidade, o homem começa a se separar da sua família. Não pense que quando o homem toma posição, quando ele sai, que ele procura outras mulheres, que ele trai a esposa ou ele toma a decisão de sair do seu lar, acontece de uma hora para outra. Não, isso é gradual. Isso acontece gradualmente, né? Ele começa, na verdade, queridos, nas brechas que começa a ser dada dentro do casamento, de ambos os lados, né? Tinha um pastor que sempre falava para nós, ele falava assim que quando você dorme separado com a sua esposa por algum motivo, né, o fato de você dormir de costas um para o outro já é uma brecha que você está dando para Satanás agir. Você vai falar assim, não, mas quem não dorme bravo o marido com a mulher? Quem não dorme bravo a esposa com o marido por algum motivo? Às vezes foi comprar um negócio, não comprou aquilo que a mulher queria, ficou bravo, pronto. Falou alguma coisa, ofendeu. Olhou pro lado na rua, ofendeu, a mulher dormiu virada. Ó, você vai dormir lá na sala hoje, né? Como já aconteceu dentro do meu casamento no passado. Queridos, isso é uma brecha enorme. Porque quando você dentro do seu casamento, você dá um período de separação de corpos, né? No reino espiritual, você dá oportunidade porque Satanás começa a trabalhar, para que ele comece a agir dentro do teu casamento. Porque quando os dois estão brigados, dormem brigados, passam às vezes dias brigados, dentro da mente de um e de outro, eles começam a culpar um ao outro. Não, mas eu não vou falar com ele porque a culpa é dele. E ele não vou falar com ela porque a culpa é dela, né? E fica essa queda de braço, essa briga, né? E Satanás fica trabalhando dentro de tudo isso, né? Você dá espaço para que ele possa trabalhar dentro da mente, né? E ali colocar assim, não, mas talvez eu não devesse ter casado com ela, talvez eu não devesse ter casado com ele, talvez eu cometi um erro, me precipitei, porque eu não sabia que ele ou ela eram assim. Eu digo, tanto o homem falando da esposa quanto a esposa falando do marido, né?
ele começa a procurar, o homem começa a procurar, a mulher começa a procurar uma forma de resolver esse problema, né? Aí Satanás coloca no coração, não, mas você não é feliz dentro do casamento. Você era mais feliz quando era solteiro, né? Se ela não é para você, você tem que procurar uma que seja, porque você já percebeu que ela não concorda com as coisas que você fala. E aí Satanás vai colocando várias picuinhas, várias coisas no coração do homem, né, ao longo do tempo, e também trabalhando no coração da mulher. E em determinado tempo, queridos, várias vezes também eu tentei chegar até minha esposa, né, falar, não, vamos parar com essa briga, vamos voltar a conversar. E Satanás já tinha trabalhado no coração dela, colocado outras situações corriqueiras que eu cometi de erro, e ela, quando eu fui falar com ela, já estava armada. Sabe o que é a pessoa estar armada? A pessoa tá. É como se você está numa guerra. Você está numa guerra, num campo de batalha, e um está tirando no outro. Então você não sabe quando o outro vai atacar, você fica com a arma engatilhada. Você fica com a arma na mão, esperando. E quando você fica. Quando eu trabalhei na segurança pública, quando eu trabalhei na área de segurança, sempre comentava-se que você não pode ficar com o dedo no gatilho, com o dedo no gatilho da arma. Você sempre fica com o dedo esticado. Por quê? Porque se você ficar com o dedo dentro do gatilho da arma, quando você, num impulso qualquer, você puxa o gatilho e você atira sem você querer. E às vezes no casamento é assim. A pessoa fica com o dedo no gatilho da arma. Por quê? Porque tá achando que o outro vai atacar e aí você fica armado. Quando o outro vem para falar alguma coisa, você ataca antes. Você aperta. Aí às vezes uma situação que era para ser de perdão acaba sendo uma situação de briga de novo. Então, meus queridos, o primeiro passo é não ficar armado, não se armar dentro de si. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração, de forma que você se desarme, que você, sabe, dê o braço a torcer, como diz. Porque se um dos dois não der o braço a torcer, vai ficar uma queda de braço. E aí nessas pequenas coisas, voltando ao assunto, Satanás vai trabalhando, vai trabalhando. Aí se torna um palco para que ele comece a armar outras situações. Aí ele vai para o trabalho, o elogio que ele já não tinha mais em casa, porque a mulher tá brava, ele recebe lá no trabalho, prepara lá uma pessoa que tá perdida no mundo lá para falar, ô, você tá chateado? Poxa, o que aconteceu? Daí lá vai ele, às vezes, na primeira vez ele não fala, mas vai falando um dia, falando, chega um dia ele fala, poxa, tô cansado, meu casamento não tá indo bem, só brigo, só discuto. Ai, que pena. Mas você é um homem tão bom, um homem tão bonito. Qual mulher não ia querer um homem assim? E às vezes com mulher acontece a mesma coisa, queridos. Qual homem não ia querer uma mulher como você do lado? Ah, fulano não te merece. Você tá entendendo? Eu não tô culpando a pessoa que tá lá fora. Eu tô falando da situação, do que ocorre dentro de um casamento destruído. Aí uma coisa que seria pequena, seria desse tamanho, ela se torna uma coisa enorme. Você entendeu? Aí, dentro dessa situação, vai se tornando um cenário de que é a melhor coisa que tem a separar, a melhor coisa que tem a sair dentro de casa. Porque não dormem mais juntos, não tem mais atividade sexual, né? Tinha ali constantemente, de repente teve uma quebra, parou, não existe mais. Porque, principalmente a mulher, queridos, quando ela tá chateada, ela tá brava, ela tá ofendida, ela tá com a autoestima baixa, não é igual ao homem. O homem, qualquer coisa excita, qualquer coisa faz com que o homem ele esteja pronto para um ato sexual. A mulher não, a mulher ela depende de um preparo psicológico, de um tempo, de carinho. É como dizia um pastor, se não me engano foi Silmar Coelho que falava, se você quer alguma coisa com tua esposa à noite, você começa a elogiar desde manhã. A mulher ela é sentimento. O homem não, o homem já é mais fogo, é mais carne. Então, para o homem é mais fácil. E aí também existe esse conflito, porque o homem ele quer e não entende por que a mulher não quer. E ele se pergunta dentro de si o porquê, o que está acontecendo com ela, ela não me ama mais, nosso casamento não está dando mais certo, o que está acontecendo? Mas não é a questão de um compreender o outro, um entender o outro.
Você entendeu? Então vamos, eu vou fazer outros áudios ao decorrer, mas vamos refletir em cima de tudo isso que eu falei, para que a gente possa localizar onde está o problema, onde foi o problema, para que a gente possa resolver. Talvez o teu casamento se separou, já foi separado, né? Cada um está no seu lado. Você está ouvindo esse áudio separar da tua esposa ou a esposa separada do marido. Mas tudo há jeito, queridos. Eu cheguei a me separar da minha esposa. Como eu falei, fiquei 800 quilômetros longe dela. Podia nunca mais voltar, talvez, como acontece em muitos casamentos. Mas eu vou falar, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração lá, pela oração da minha esposa aqui. Uma das duas partes creu, uma das duas partes acreditou. Porque quando as duas partes não querem mais, aí acaba, queridos. Aí não tem jeito. Mas enquanto uma das partes orar, buscar e crer no seu coração e fazer a sua parte, que é buscar a mudança pessoal e orar para que o cônjuge volte, pode ter certeza que vai acontecer o milagre, como aconteceu no meu casamento, como aconteceu na vida da Adriana, minha esposa. Ela não deixou de orar. Quando ela conversava comigo, querido, eu esperava que ela me xingasse, que ela me ofendesse, que ela me criticasse. Não. Eu atendia o telefone para ouvir falar das crianças, para saber como as crianças estavam. Ela me tratava docilmente, com carinho. E eu comecei a sentir falta de estar com ela, de estar dentro do meu lar de novo. Aí Deus começou a trabalhar, abriu o espaço para Deus começar a trabalhar. Porque se duas pessoas querem voltar, querido, você fica um culpando o outro pela separação, um brigando com o outro, não vai voltar mais. Uma das duas partes tem que orar, tem que crer e tem que fazer a sua parte. E não é só oração. Como eu falei, como eu digo, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio. Às vezes você quer falar uma determinada situação, você está com raiva porque você está sozinha. E às vezes você quer descarregar tudo no teu ex-marido porque você quer mostrar para ele o quanto você está sofrendo com os teus filhos, mas não é o momento certo. Ele não vai receber como você quer passar. Ele vai entender que você está criticando ele, que é melhor ele ficar separado. Ele vai dar graças a Deus estar longe. Agora, se você tiver um posicionamento de agir diferente, de dar outra face e deixar que Deus trabalhe a teu favor, que quando você quer resolver com a força do teu braço, você não vai conseguir. Se você deixar o Senhor resolver por você, se fizer a tua parte de entregar nas mãos de Deus, deixar o Senhor trabalhar, aí Ele vai trabalhar. Aí você não está nem vendo teu ex-marido, mas Deus vai estar trabalhando no coração dele lá. E aqueles que estão casados, voltando lá, quem está dentro da própria casa, mas não se conversa, está brigado, estão caminhando já a largos passos para a separação, uma das duas partes também tem que se posicionar, agir diferente. É como o filme lá, se não me engano, é Prova de Fogo, onde os dois brigavam, os dois degladiavam, os dois queriam ser o certo. A partir do momento que Deus começou a trabalhar no coração do homem, e ele começou a se posicionar diferente, agir diferente, entender que a verdade não estava só sobre ele, aí as coisas começaram a acontecer. Não permita que seu marido ou sua esposa traia você, ou aconteça um adultério dentro do casamento, Satanás prepare uma situação lá fora. Antes disso, tome um posicionamento hoje, faça algo hoje, em nome de Jesus, amém? Para que Deus possa trabalhar no seu casamento, Deus possa trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, vou estar fazendo mais áudios a respeito, em nome de Jesus. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, mulheres, vou deixar o WhatsApp da minha esposa, tem o meu WhatsApp também, para que possam estar tirando dúvidas e a gente possa estar auxiliando de alguma forma, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe.